Bom, então vamos aqui para a nossa apresentação da disciplina de cinemática dinâmica, tá? Na nossa primeira semana de aula, tá? Então, pessoal, como eu havia comentando, enquanto o pessoal chega, né? Acho que pelo menos o Antônio e o William eu não me recordo de ter dado aula anteriormente, né? Queria que vocês se apresentassem, falarem por que vocês estão cursando o curso, o que vocês estão achando do curso até agora, tá? E aí por último eu faço uma apresentação minha, tá? Então, Antônio, se você puder começar, que você entrou primeiro. Positivo, professor. Eu chamo Antônio, né? Antônio Carlos Perim Júnior. Eu sou funcionário da usina Lins e sou mecânico de colhedora de cana. E eu me interessei pelo curso pelo fato de eu estar na profissão, já exercendo a mecânica, né? E tem, quem sabe, futuramente conseguir um cargo melhor, ter alguma coisa, almejar coisas melhores para a nossa vida, né? Com certeza. E Antônio, o que você está achando do curso até agora? Eu sei que está no comecinho ainda, né? Ah, falar um negócio pro senhor, hein? Tá fácil não é não, mas a gente vai quebrando a cabeça, professor. Vai acostumando, né? Isso. É que o começo é muita matemática, né? Muita matemática, muita física, né? Então pega um pouquinho mais. Ah, é um pouco pesado, sim, mas aí vai quebrando a cabeça e vamos pra frente. Beleza, obrigado, viu, Antônio? Nada, professor. William, o William acho que eu conheço já que ele participou do curso, né, de desenho, né, que eu lembro que eu lecionei. Mas, William, se você puder se apresentar também. Isso. Eu me chamo William, né? Sou daqui de Premissão. Eu faço curso da Engenharia Mecânica, trabalho lá na usina Lins, eu trabalho em parte de produção industrial, né? Que é a produção de açúcar. Aí eu optei por esse curso porque eu já estou dentro da indústria, né? Porque o nosso ramo da engenharia mecânica é voltado à indústria, né? Uhum. Aí a gente tenta dar uma melhorada, né? Com certeza, William. O que você está achando até agora do curso? Ah, professor, é bom, né? Eu tinha. A gente vai começar a conhecer a mecânica agora, né? Que a gente começou a ter aula com o Marcelo lá. Agora a gente vai se aprofundar mesmo, né? Aí a gente vai ter a noção dela mesmo, né? Isso. Pessoal, faz parte, né? Assim, normalmente engenharias, pode ser qualquer engenharia, qualquer faculdade. Normalmente os primeiros semestres aí tem essa parte aí de cálculo, de física, né? De programação, geometria, álgebra, faz parte, né? São recursos aí que vocês vão acabar utilizando aí posteriormente, né? Então tem uma base um pouquinho mais complexa mesmo, tá? Mas a ideia é que daqui para frente vocês tenham a cada vez mais matérias mais específicas envolvendo a mecânica, tá? Bom, pessoal, então como não chegou mais gente, vou me apresentar, tá? Meu nome é Gabriel, tá? Sou engenheiro mecânico, tenho mestrado também em engenharia mecânica, ambos pela Unesp, tá? A minha área de formação, assim, mais de especialização, é a parte ali de ciências térmicas, tá? Então, o que eu vi ali, o que eu trabalhei muito no meu mestrado, foi a parte de refrigeração, tá? Então, essa parte de refrigeração, de projeto de climatização, é uma parte que eu tenho um conhecimento muito bom, né? E assim, uma parte que eu gosto muito é a parte aí que vocês veem na usina de geração de energia e tal, eu também gosto bastante, tá? É, Estou fazendo também agora o doutorado, tá? Aí na Unesp de Bauru, na parte de vibrações, tá, pessoal? Tudo bem então, pessoal? Tudo certo. Bom, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje é mais para a gente fazer uma apresentação aqui da disciplina, né? Falar para vocês como é que vai funcionar e tal, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ela ficou Tá, sem fim. tá estranho, Vai, agora tá agora tá, melhor, agora né? Agora vocês estão vendo a apresentação, né, pessoal? positivo. Agora tá. Beleza, pessoal, obrigado. Bom, então, pessoal, essa disciplina aqui, ela é
vocês estão tendo Física 1 agora, é isso, né? Positivo. Isso, Cupelino. Isso. Então, pessoal, a ideia é que a gente se aprofunde mais no que vocês vão ver aí em Física 1, focado mais na parte da mecânica, no que a gente entende como uma parte de cinemática e dinâmica, tá? Eu sei que são palavras que vocês ainda não têm conhecimento, mas a cinemática basicamente é você estudar o movimento, né, de um determinado sistema, e a dinâmica é você entender o que causou esse movimento, tá? Então a ideia é que a gente se aprofunde aí nesses dois tópicos aí principais, tá? Então vocês vão ver que muitas vezes aqui eu vou trabalhar com conceitos que o Plínio também vai trabalhar lá com vocês, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar deles para ir avançando na disciplina, tá bom? Bom, a parte de metodologia, pessoal, aqui, perdão, né? Até coloquei errado aqui. A gente vai ter aulas aqui, a disciplina é AD, né? Então, a gente vai ter algumas lives aí, depois vou colocar o calendário aí, né, de lives, tá? Mas pelo menos acho que uma por mês aí a gente vai ter, tá, pessoal? As semanas que não tiver lives, eu vou disponibilizar uma aula gravada, tá? Então, por exemplo, amanhã mesmo, né? Acho que está no horário de vocês dois créditos hoje e 2 no sábado, não é isso? Isso. Amanhã de manhã. Isso, então amanhã de manhã a gente não vai ter esse encontro igual a gente está tendo hoje, mas eu vou sempre estar deixando um material para vocês olharem, que normalmente é uma aula gravada, tá? E assim, essa aula gravada, pessoal, eu procuro sempre ser curtinha, tá? Porque eu sei que ninguém aguenta ver aula longa, né? É algo um pouco cansativo. E eu gravo duas aulazinhas, né? Pequenas, uma com a parte mais teórica e uma com a parte mais prática, ou seja, resolvendo o exercício, tá? Então a ideia é que a gente sempre tenha uma aula de teoria e uma aula mais prática, tá? E procurar sempre o que? Exemplificar isso com o que nós visualizamos no nosso dia a dia, tá? Além disso, pessoal, eu vou passar aqui para vocês, né, do decorrer aí da disciplina, um simulador, né, que vai ajudar vocês a desenvolverem, né, o conteúdo que a gente vai ver, tá? Mas aí conforme a gente for passando, né, eu vou mostrando aí para vocês e mostrar como é que funciona, tá? O critério de avaliação, pessoal, ele vai ser esse aqui, tá? Então, eu não sei ainda se a gente vai fazer uma prova ou um projeto, tá? Eu acredito que seja um projetinho, mas assim, como vocês estão começando, não é nada muito complexo. Seria mais a aplicação do que a gente viu, né, em algo que a gente encontra no dia a dia, tá? E aí normalmente eu peço para vocês fazerem esse projeto em grupo, né, e fazerem uma apresentação, tá, desse projeto, né, mostrar os cálculos e etc, tá? Então vai ser 60% desse projetinho e 40% das atividades continuadas. O que são essas atividades continuadas? Vão ser atividades que eu vou postar lá para vocês lá no Classroom, tá? Então, normalmente vai ser um questionário, né? Todo final de conteúdo, né? Ou o que eu costumo fazer também às vezes coloco um vídeo para vocês assistirem, né? E aí no meio desse vídeo eu coloco perguntas, tá? E aí vocês respondem essas perguntas no decorrer do vídeo e vocês têm uma nota, tá? Também é uma atividade bacana que força vocês verem o vídeo e também já fazem atividade tudo junto, tá? Deixa eu só ver que eu acho que alguém entrou aqui. Boa noite, Arlerson. Tudo certo? Tá conseguindo me ouvir?
Bom, Alisson, eu tô aqui, não tá saindo seu áudio, às vezes você não tá podendo falar, tá? Mas qualquer coisa você me chama, tá bom? Eu vou seguindo aqui na apresentação. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Não, tá tranquilo. tudo certo. Beleza, tá? Bom, pessoal, a bibliografia aqui que eu gosto de usar nessa disciplina são esses livros aqui, tá? O que eu gosto mais é do Hibbler, que é esse um aqui, ó, tá? Vocês conseguem encontrar esse livro lá na biblioteca virtual, tá? Então vocês conseguem acessar lá, é um livro bem bacana. E assim, não vou mentir, se vocês darem uma procurada na internet, provavelmente vocês podem encontrar também, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tá. Então, pessoal, só para mostrar aqui para vocês outra coisa. Ah, boa noite, Jordano. Não vi que você tinha entrado. Tudo bem? Pode falar, Jordano. Jordano, não tá saindo o seu som. Não sei se você tá com problema aí no fone. Não tá saindo o som, viu? Vocês estão ouvindo o Jordano, pessoal, ou não? Não. Tenta desconectar o fone e conectar de novo. Ou vai lá nas configurações aqui, ó. Cadê, ó? Acho que aqui, ó, você consegue verificar, ó. Também aqui, ó, o microfone e tal, ó. Às vezes tem mais de uma opção e a que tá ligada é errada. Mas, Jordano, você tá conseguindo me ouvir? Manda lá no chat, só para eu saber. Aí qualquer coisa, se tiver dúvida, pode mandar também. Ah, beleza. Tá. Você tem alguma dúvida, Jordano? Tranquilo, então. Sem problemas, tá? Qualquer coisa, se você não está conseguindo falar, manda aí no chat que eu dou uma olhadinha, tá? Bom, pessoal, então aqui, ó, na disciplina de vocês, o que eu esqueci de colocar ainda foi o plano de aula e o plano de ensino, tá? Mas só para mostrar para vocês como é que vai funcionar, aqui é a parte atividades, tá? Então aqui no mural, pessoal, normalmente eu só coloco avisos, tá? Então, por exemplo, ó, vou avisar alguma coisa, vou avisar o link da live, vou avisar o dia, tá? Então aqui eu só deixo para isso mesmo, tá? Nas atividades que é mais interessante, tá? Aí normalmente eu divido aqui, né? Na parte de slides, que é vocês têm acesso aos slides aqui que eu passo aqui para vocês, tá? Ó, esse aqui que eu tô passando para vocês já tá aí, ó, tá? Vídeo das aulas, tá? Então veja que já está programado para amanhã, ó. Então amanhã cedinho já vai estar chegando. E esse aqui, pessoal, é uma aula também, tá? É um teste, tá? Eu não vou considerar como nota porque eu quero ver se vocês gostam desse tipo de atividade ou não, que é aquele que eu comentei com vocês, que no meio do vídeo aparece uma pergunta baseada no que foi visto no vídeo. Tá bom? Então, semana que vem eu vou dar uma perguntada se vocês gostaram da atividade. E aí, se for o caso de vocês gostarem, eu vou sugerir mais atividades aqui nesse estilo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Fechou, tudo certo. Vocês já chegaram a fazer isso com algum professor ou não? Esse tipo de atividade? Boa noite, Gustavo. Tá me ouvindo? Tudo bem?
É basicamente assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Para vocês verem, tá? Mas é basicamente assim, ó. Conforme foi andando o vídeo, eu não sei se eu consigo passar. Bom, pessoal, então, nós vimos já como nós representamos escalares, como fazemos contas com Ele escalares. não Agora deixa passar, tá, pessoal? Mas tá vendo onde tem esse marcadorzinho aqui, ó? Mas de uma forma legal, É onde vai ter a pergunta. no nosso dia a dia para efetuar contas. E como nós fazemos conta a partir desses vetores? A princípio, adição e subtração. Deixa eu passar só um pouquinho, que aí já tem uma pergunta, só para vocês verem como é que funciona, tá? Então veja que vai tendo aqui o vídeo, né? Eu vou falando tudo certinho, tá? E aí, ó, tá vendo, ó? Aí mostra aqui, aí para você continuar assistindo o vídeo, você tem que responder. Tudo bem? É basicamente assim que funciona. Tá, pessoal? Beleza, professor. Eu gosto que é bem dinâmico, tá? É legal. Né? Então tá, pessoal. Então agora eu vou falar um pouco mais do conteúdo aqui que a gente vai ver, tá? Então, ó, primeira coisa, tá? É que nós vamos rever, não sei se vocês já viram vetores e escalares em alguma disciplina até agora ou ainda não? Deixa eu ver se alguém... Já chegaram a ver o que é um vetor, o que é um escalar ou ainda não? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Acredita que não. Tudo bem, Antônio. Então aqui, na aula que eu gravei para vocês ali de amanhã, eu vou explicar o que é um vetor e o que é um escalar, tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte, uma grandeza física escalar é a que simplesmente o valor dela já nos dá todas as informações necessárias, tá? Então, por exemplo, o tempo é uma grandeza escalar. Se eu falar 1 hora, todo mundo sabe o que é 1 hora. 1 hora aqui é a mesma coisa que 1 hora aí para vocês aí onde vocês estão, que é a mesma coisa que 1 hora lá no Japão e etc. Tá? Agora, uma grandeza vetorial, você precisa, além de informar o montante, o valor, a intensidade, você precisa também fornecer a direção e o sentido, né? Porque senão você não tem informações suficientes para conhecer aquela grandeza. Como assim? Né? Um exemplo disso é a força. Estão vendo aqui o... Deixa eu pegar um laserzinho aqui. Estão vendo aqui o cara puxando a caixa? Imagina que o cara está fazendo uma força aqui para a esquerda. O que vai acontecer com a caixa, pessoal? Ele vai para a esquerda também, não é? Agora, se o cara aplicar essa mesma força, não para a esquerda, mas de cima para baixo, a caixa vai se movimentar? Não vai, né? Então, ó, o que a gente precisa saber? A gente precisa das informações da direção e do sentido para saber o efeito da força. Tudo bem? Então, isso é uma grandeza vetorial, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tá. Por que a gente fala de grandeza vetorial escalar? Porque a maior parte das grandezas que a gente vai ver em cinemática e dinâmica, que é o que? Velocidade, aceleração, força, deslocamento, elas são grandezas vetoriais. Então a gente vai ter que saber escrever essas grandezas na forma vetorial e fazer cálculo com essas grandezas, tá? Então, por isso que a gente vai ver isso anteriormente, antes de começar os demais assuntos, tá? Então, depois que a gente vê isso, a gente vai entrar na parte de cinemática, tá? O que é a cinemática? Basicamente, a gente estudar o movimento. Do quê?
do que a gente quiser, né? Da bicicleta, do trem, do carro. E o que é estudar movimento? É saber quanto que aquele cara está se deslocando, qual que é a velocidade dele e qual que é a aceleração dele, tá? Então a ideia da cinemática é a gente ter capacidade de fazer isso, tá? E depois nós vamos ver o que? A dinâmica, tá? A dinâmica é o que? O que causou esse movimento? O que causou esse corpo estar se mexendo, tendo essa velocidade e aceleração? São as forças, tá? Então, quando a gente estudar a dinâmica, a gente vai estudar o quê? As forças que estão sendo aplicadas ali no meu sistema para que ele se movimente. Ok? Ok. Tá? E aí, pessoal, a gente vai estudar isso analisando um sistema em uma dimensão, ou seja, que somente está deslocando num sentido, ou em dois sentidos diferentes, como a gente está vendo aí o caso da bala do avião, né? Da bola do jogador de futebol. Veja que ele está deslocando para a direita, no caso ali da bola, e para baixo. Então eu preciso o quê? Para eu saber, por exemplo, a posição da bolinha, eu preciso saber o quê? A distância à direita e para baixo que ela está indo, né? Então a gente precisa o quê? De duas dimensões, tá? Já aqui, ó, unidimensional, a gente só precisava saber o quê? Quanto ele está indo para a direita para a esquerda, tá? E depois nós veremos a cinemática de um corpo rígido, no qual nós verificaremos isso para as três direções, tá? E também, quando a gente fala de corpo rígido, a gente está levando em consideração as dimensões do corpo. Então, por exemplo, né, ó, acho que todo mundo já viu essa figurinha aqui da direita. Quem já viu e sabe o que é? Essa aqui, ó. Alguém sabe o que é? Alguém sabe, pessoal? Isso, né? A gente tem aqui um esquema de um motor alternativo, né? Então a gente tem o que? A manivela, a biela e o pistão, tá? Isso aqui é o que tem lá dentro do motor do carro, por exemplo, tá? Então, por exemplo, imagina que eu estou analisando esse sisteminha aqui que é a manivela, tá? Ó. Ele é um corpo rígido. Por que ele é um corpo rígido? Porque a velocidade, por exemplo, nesse ponto aqui, que é o eixo, né? Ou seja, em relação a esse ponto aqui que a manivela gira, tá? A gente sabe que a velocidade aqui é nula, tá? É zero. Só que se eu analisar, conforme eu analiso o braço aqui, por exemplo, o ponto A, eu sei que a velocidade não é zero, né? Porque o meu sistema ele vai estar girando. Então veja que no mesmo corpo eu tenho diferentes velocidades, tá? Então quando a gente leva em consideração essa diferença de velocidade, deslocamento e aceleração no mesmo corpo, a gente fala que nós estamos analisando um corpo rígido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. O meu cortou um pouquinho aqui porque a minha internet tá um pouco ruim, mas pode dar continuidade aí, depois eu assisto. Tá, tudo bem. É que não sei se está chovendo aí, aqui está chovendo, às vezes a internet oscila, né? Tá chovendo sim. Que também a internet não está muito boa, não. Bom, então, pessoal, feito isso, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos ir para a parte de dinâmica, tá? Que basicamente nós vamos estudar as leis de Newton, para quem estudou lá no colegial ou viu no colegial, tá? Então a gente vai se aprofundar nelas, tá? Na verdade, vocês vão ver que a lei de Newton que vocês viram lá no colegial, ela é uma aproximação, tá? Então a gente vai ver as leis de Newton. A primeira é a lei da inércia, tá? Que todo corpo ele continua em repouso ou movimento uniforme, depois vamos ver isso.
a menos que uma força seja aplicada nele, tá? É o que a gente tá aqui, né? A gente tá parado porque não tem nenhuma força aplicada na gente, né? Ó, se alguém empurrar a gente vai se movimentar. Então a gente vai sair do equilíbrio, da inércia, tá? A segunda lei de Newton é a lei daquela famosa fórmula lá, deixa eu até pegar aqui minha caneta, que é somatória de forças é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, pessoal, a segunda lei de Newton, ela nos resulta nessa expressãozinha aqui. E o que ela nos diz? Que quando eu aplico uma força no corpo, ela produz uma aceleração, tá? E como eu relaciono a força com a aceleração? Por meio da massa do corpo, tá? Então, basicamente é isso que a segunda lei de Newton nos diz. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tá? Aí aqui tem um exemplo, ó. Esse bonequinho ele vai aplicar a mesma força nos dois, ó. O que vai acontecer? Qual que é o que vai ter uma aceleração maior? O da esquerda ou da direita? O da esquerda. Por quê? Que ele é mais magrinho. Isso, a massa é menor. Exatamente. Tá? É isso aí. Tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. E depois, por último, nós temos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, tá? Então, a toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade, tá? Então, por exemplo, imagina que eu pego essa bolinha aí, ó, e taco ela na parede. Taquei ela na parede. Quando ela chegar aqui na parede, ela vai aplicar uma força na parede, tá? Só que a parede é sólida, né? A bolinha não vai entrar aqui, tá? Ela vai voltar. Ela vai voltar, exatamente, tá? O que Ela volta com uma força menor, no caso? Então, idealmente ela vai voltar com uma força igual, só que com menor intensidade, tá? Certo. Só que isso aí depende do tipo de choque. Aí vocês vão ver mais pra frente. Depende do tipo de choque. Tá, Antônio? Aí eu vou deixar pra gente ver um pouquinho mais pra frente. Tá ok. Tá? Mas a ideia da ação e reação é que quando eu aplico uma força em algo, esse algo ele reage com a mesma intensidade, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, aqui na esquerda, veja que eu tenho uma força que ela promove o quê? O tiro, né, da bolinha. Só que como eu tenho uma força que promove o tiro da bolinha para a direita, isso vai fazer com que eu tenha uma força igual que proporcione o quê? O recuo do canhão. Tudo bem? Tudo bem. Tá? É ação e reação. Tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa interessante. Beleza, tá? Aqui tem um outro exemplo. Ó. Quando ele pega e sai aqui do barco, ele está aplicando uma força para a direita para pular do barco, tá? Consequentemente, a reação promove o quê? O barco ir para a esquerda, né? Então, eu tenho uma força para a esquerda sendo aplicada no barco. Tá? Bom, e aí nós vamos ver também os tipos de força, né? A força de atrito, a força gravitacional, a força de arraste, né? Tem essas outras aqui, tá? Mas normalmente aqui na mecânica, aqui a gente fica mais com a força de atrito, a gravitacional, a força aplicada, tração, tensão ou elástica, né? Tem alguma dessas aqui que vocês já ouviram falar ou conhecem?
Boa noite, Carlos. Tá me ouvindo aí, Carlos? Bom, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, pessoal, a de atrito é a que ela retém o movimento, né? A gravitacional é o peso, a tração ou tensão é a força que você aplica para o quê? Puxar ou empurrar alguma coisa. E a força elástica é a de reação ali quando você tem uma mola, né? Então, por exemplo, se você... Acho que todo mundo já fez isso. Você pega uma mola e empurra, o que, que a mola vai fazer? Ela vai resistir, né? Então é como se ela estivesse te empurrando de volta, né? A mesma coisa se você puxar. Se você puxar, ela vai ter uma tendência o quê? De ir contra, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá. Aí nós vamos ver também os movimentos lineares e circulares. Lineares são movimentos retos, circulares são movimentos rotacionais, né? Ou seja, movimentos circulares, como o próprio nome já diz, tá? Eles são muito importantes porque a gente tem diversos aí mecanismos, sistemas mecânicos que eles são circulares, como o caso das correias, polias, engrenagens, tá? Então a gente vai ver como a gente analisa também esses sisteminhas, tá? Bom, depois mais para frente eu falo sobre isso aqui, tá? Bom, aí aqui é quando a gente falar de corpos rígidos, mas eu falo quando a gente entrar nesse conteúdo específico, tá? E aí a gente vai ver algumas aplicações aí no decorrer do curso. Então, no final da disciplina, vocês vão, por exemplo, ser capaz de analisar mecanismos desse tipo aqui, ó, que é um sistema biela-manivela, que é igual aquele que a gente viu, tá? Então, vocês vão conseguir achar velocidade, aceleração de todos os carinhas aqui contidos nesse sistema, tá? Vamos ver também a parte de polias, tá? Então a gente vai ver como a gente consegue calcular os esforços, né? A aceleração aí, tá? Também é bastante utilizada na parte da mecânica, tá? Tudo bem, pessoal? Vou seguindo, tá, pessoal? Então, grandezas físicas são grandezas que podem ser medidas, tá? Então, por exemplo, exemplo de grandeza física é temperatura, comprimento, massa, tempo, né? Isso tudo são grandezas físicas, tá? Velocidade, aceleração, posição, tá? E aí a gente tem as grandezas escalares e as vetoriais, tá? As escalares são as que, como eu comentei, a gente só precisa do módulo e da unidade de medida para saber. Então aqui tem alguns exemplos. Ó, o tempo, ó, 2 segundos. Eu tenho noção disso, né? Eu não preciso de nenhuma outra informação para saber precisamente o tempo. Temperatura, mesma coisa, 100 graus Celsius, tá? Depois, no vídeo, eu vou explicar esses exemplozinhos aqui para vocês, tá? E as vetoriais, você precisa o quê? Do módulo, da direção e do sentido, né? Além da unidade de medida. Então, por exemplo, as placas elas são um bom exemplo de vetor, porque elas indicam para onde você tem que ir e qual que é o sentido que você tem que ir. E qual que é a diferença entre direção e sentido? Por exemplo, ó, se a gente fosse analisar aqui essa placa, ó, qual que é a direção? A direção é vertical, tá? E qual que é o sentido? É de baixo para cima, tá? Então,
A gente vai ver depois como faz isso escrevendo, tá? O vídeo que eu vou disponibilizar para vocês amanhã explica isso, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma placa assim, ó, qual que seria a direção, pessoal? Qual que seria, pessoal? Se vocês puderem falar é melhor, porque se eu sair vai apagar aqui. Horizontal, professor. Isso, a direção é horizontal. E qual que é o sentido? Para a direita. Isso, o sentido é para a direita, tá? Então, o vetor, para eu definir uma grandeza vetorial, eu preciso informar isso, tá? Porque isso influencia, né? Igual aquele exemplo que eu comentei com vocês, né? Ó, se eu tenho uma caixa e eu aplico ela uma força 100 newtons para a direita, ela vai o quê? Se mover para a direita. Agora, em outro exemplo, se eu vier aqui com a caixa, né, ó, e aplicar essa mesma força para baixo, ela vai ficar ali, não vai mudar, tá? Então a força é igual, tá? O que mudou? A direção e o sentido. Isso influencia? Influencia, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Certo. Tá? E alguns exemplos de grandezas vetoriais é a velocidade, força, aceleração e posição, tá? Então, na aula de amanhã, pessoal, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a representação analítica de vetores, tá? Que é das grandezas vetoriais, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo. Boa noite, Thiago. Tá me ouvindo aí? Tô sim, professor. Beleza. Bom, pessoal, então alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Por mim, tudo certo, professor. Beleza, pessoal, tá? Então depois, como eu comentei aqui, vou deixar gravado aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem depois. Amanhã eu vou soltar 2 aulas que eu gravei curtinhas, tá? Para vocês verem, que é mais essa parte de vetor que eu estava comentando, tá? E depois eu solto um cronograma, pessoal, de lives aqui para a gente tirar dúvida. E a gente vai se falando, tá? A cada final de tópico aí que a gente vê, de assunto, eu vou deixar uma caixinha de pergunta ali no Classroom para vocês tirarem dúvidas também, se vocês tiverem, tá bom? Certo, professor. Positivo. Beleza, pessoal. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vocês estão liberados, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula, tá, pessoal? Valeu, obrigado, professor. Valeu, professor. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, boa noite.